Pessoal, vamos lá começar, né? Boa tarde para vocês. Para quem não me conhece, eu sou o professor Ângelo Vitor. Estou aqui já nesse projeto já há 2 anos, é isso? E hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre geometria espacial. Pense, negócio bom. Deu certo aí, né? Ah, beleza. Pediram aqui para eu me apresentar de forma mais formal, não é isso? Eu sou professor de cursinho já desde 97. Estou há quase 18 anos nessa luta. Fui professor de Olimpíada, fui professor de várias outras coisas. Me formei em Direito. Hoje eu sou procurador federal. E eu dou aula só por gostar. Eu estou aqui hoje porque o nosso amigo Fábio trabalhou comigo na época. E eu estou dando aula aqui exatamente por uma coisa mais óbvia possível. Que é a satisfação de vê-los entrando na faculdade, cursando este sonho, né, de vocês, né? Que é entrar no nível superior. A gente vai começar hoje direto com questões. Eu acho que vocês já abriram a apostila, não foi isso aí? A gente vai começar direto hoje com questões. Passem logo para os exercícios de sala, de classe, não é isso aí? Página 41. Essa que tem a bola de futebol aí. Podemos ir começar? Tá todo mundo tranquilo aí? Respirando fundo? Respirou? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos começar a aula não lendo exatamente o texto da questão. Vamos começar a aula logo dando uma dica. Olha o tamanho desse texto. Imagina tu fazendo uma prova lá com 90 questões e mais a redação, e tu, dentro de um texto desse tamanho, tendo concentração ainda. Imaginou? Pois no Enem tem 45 de matemática desse tamanho aí. Então vamos fazer o seguinte, para a gente começar, a primeira dica que eu vou dar logo é a seguinte, ó. Não leia de qualquer jeito. Pegue a sua caneta e já leia logo grifando aquilo que você acha que vai ser importante na resolução da questão. Então a primeira dica é essa, e vocês vão ver que eu fiz isso em todas as questões. Eu tentei em todas as questões grifar aquilo que eu considerava mais importante no enunciado de cada uma delas. Tá ok? Mas antes ainda de resolver a questão, eu nem vou ler o enunciado. Eu ainda vou fazer uma outra coisinha. Sabe qual é? Eu vou olhar para essa bola. Vocês estão vendo a bola? Todo mundo fala que bola é redonda, não é isso? Pois é, mas essa bola aí não é redonda não. Ela só fica redonda, sabe quando? Quando a gente coloca ar dentro dela e ela se infla. Ela não é redonda por natureza. Se vocês olharem bem para ela, vocês vão estar vendo que ela tem vários polígonos achatados aí. Vocês estão enxergando os polígonos? Que polígonos são esses que vocês estão vendo nessa figura aí, hein? Vocês estão vendo pentágonos? Estão vendo pentágonos? Estão enxergando aí hexágonos também? Pentágonos, 5 lados. Estão enxergando hexágonos que tem 6 lados? Então, ó, a primeira coisa numa questão de espacial é dar uma parada, respirar bem fundo e se tocar do seguinte: os nomes na geometria espacial não são mais os mesmos nomes que nós usávamos na geometria plana. Na geometria plana, cada pentágonozinho desse era uma figura, não era assim? E cada linhazinha dessa eu chamava de lado, não era isso? Na geometria espacial eu vou mudar o nome. Cada ladozinho desse eu vou, a partir de agora, chamar de aresta. E cada figurazinha dessa eu vou chamar de face. Imagine uma sala de aula quadrada, não é isso? O que a gente chama de quadrado. Ali na verdade eu não tenho um quadrado. Naquela sala de aula, na sala da nossa casa, no quarto em que nós dormimos, nós temos na verdade um paralelepípedo. Ixi, o nome é feio, né?
Mas esse paralelepípedo, ele tem ou não tem várias paredes? Tem ou não tem? E além disso, tem ou não tem um teto? Tem ou não tem um piso? As paredes, o teto e o piso formam o que nós chamamos de faces do quarto. Um quarto, então, tem quantas faces? Ora, 6, né? São 4 paredes, um teto e um piso. São 6 faces. É fácil contar face? É só olhar quantas paredes, teto e piso da figura. Tá tranquilo isso aí? A figura eu chamo de face e cada lado eu chamo de aresta. Mas vamos pensar um pouquinho. Naquele nosso quarto, como é que a gente faz para a gente contar quantas arestas ele possui? Será que a gente sai botando o dedo em cada uma delas, na doida? Palavra-chave em matemática é organização, né? Pode ficar aí, depois eu pego. Palavra-chave é organização. Então olha como é que eu vou fazer para contar quantas arestas tem no meu quarto. Olha a minha cabeça aqui, ó. Vamos lá, todo mundo, pensa. Imagina a figura e começa a contar pelo chão. Quantas arestas tem no chão ali? Tem 4, né? Um quadrado? Quantas arestas tem no teto? Tem mais 4. Quantas arestas saem do chão para o teto? 4. Então se eu tenho 4 embaixo, 4 em cima e 4 subindo, não dá para eu contar que tem 12 arestas. É bem fácil de se organizar numa figura como é o nosso quarto. Agora numa bola dessa, hein? Numa bola dessa, dá para a gente contar de uma por uma cada linha dessa aí que forma essa figura? Tu imaginou o número de linhas que tem aí formando essa figura? Cada pentágono tem 5, não tem? Cada hexágono tem 6. Imagina tu contar tudo isso aí junto. Pois vamos a partir de agora criar uma dica. Vamos criar uma dica para ver se a gente consegue contar, mas sem precisar contar. Como assim? Eu estou pedindo para vocês contarem, mas contarem de uma forma diferente. Uma forma mais econômica. Tá ok? A gente vai a partir de agora, antes até de ler o enunciado, a gente vai tentar aprender como é que a gente faz para a gente contar as arestas. E a fórmula é feia, eu fiz todo um mexido aí nela aí para ver se ela fica um pouquinho mais alegre. Mas a bicha é feia mesmo. Mas não é para decorar ela não, ó. Esquece. Só olha para ela, aí depois vira a cara e olha para mim agora. Olha para cá, olha para cá. Se eu tenho um triângulo, triângulo tem quantos lados? 3. Quando eu pegar esse triângulo e jogar, por exemplo, na coberta desse ginásio, olha lá, ó, tá vendo aquele triângulo? Aqueles 3 lados, viraram ou não viraram 3 arestas nessa figura espacial que é o teto aqui do ginásio? Viraram ou não viraram? Então, todo lado vira o quê? Aresta. Todo lado vira aresta. Então se eu tiver triângulo, é só pegar quantos triângulos tem e multiplicar o número de triângulos por quanto? Por 3. Se for um quadrado, e eu jogar um quadrado numa figura como um teto desse, o quadrado não carrega consigo 4 lados, então ele vai carregar consigo quantas arestas? 4. Se for um pentágono, 5. Então agora volta para a fórmula, vê se ela ficou mais fácil. O que é F3? O que você imagina que seja F3? São as faces que têm 3 lados. As faces que têm 3 lados, tu vai ter que contá-las quantas vezes? 3 vezes, porque cada face triangular tem 3 lados. Os quadrados, os retângulos, não tem 4? Então cada um deles eu conto 4 vezes. Os pentágonos, 5. Os hexágonos, 6. E aí você começa a guardar a regra. A regra é: conta como se fosse na geometria plana. Conta como se fosse na geometria plana. Pega quantos triângulos, multiplica por 3. Pega quantos quadrados e multiplica por 4. Pega quantos pentágonos e multiplica por 5. E daí por diante. Tá tranquilo aí, pessoal? Eita, mas tem um problema, ó. Olha de novo lá para o teto do ginásio. Tá vendo que tem
dois triângulos vizinhos um do outro? Vocês conseguem enxergar dois triângulos vizinhos? Nos triângulos que são vizinhos, cada lado, ele é ou não é contado em um dos triângulos e também no outro triângulo. Cada lado é ou não é sempre compartilhado por duas figuras. Então, resolvi o problema. Quando eu fiz aquela minha contagem, eu contei errado. Porque eu contei cada triângulo gerando 3 lados. Mas aquele lado daquele triângulo, ele é contado 2 vezes. É por isso que na minha fórmula, o 3F3, 4F4, 5F5, 6F6, não dá o número total de arestas. E sim dá o dobro do número de arestas. Porque lá na fórmula, cada aresta acabou sendo contada 2 vezes. Deu para entender a sacada qual é? Então você pensa que está na geometria plana, mas aí no final o que é que você faz? Você lembra que quando você juntou uma figura com a outra, você se aproveitou de um dos lados para fazer a junção. Então cada lado, cada 2 lados acabaram virando um só. Se cada 2 viraram um, o que eu contei na verdade foi o quê? Foi o dobro de arestas. Guardou a fórmula? Então a partir de hoje, chegou na prova e viu alguma coisa sobre aresta, o que é que você fala? Eu nunca conto as arestas. O que é que eu conto sempre? O dobro de arestas. Eu não sei contar o número de arestas. O que eu sei contar é o dobro de arestas. Aí você lembra, o dobro de arestas é pegando os triângulos multiplicando por 3, pegando os quadriláteros multiplicando por 4, pegando os pentágonos por 5, hexágonos por 6 e daí por diante. Fechou? Professor, e essa fórmula de baixo? Essa fórmula de baixo, ela não olha para o triângulo, ela não olha para o quadrado, ela olha para cada vértice da figura. Se você olhar para o teto aqui do ginásio, você vai ver que cada ponto, olha lá, ó, de cada ponto, estão saindo quantas retas de cada ponto? Se você olhar, são vários triângulos juntos, e de cada pontozinho que junte os vértices do triângulo, acabam saindo 6 triângulos, não é isso? E também acabam saindo 6 lados. Então esses vértices são os vértices que geram 6 arestas. São vértices que eu vou chamar na fórmula de vértices do tipo V6. Na bola, vamos voltar lá para a bola. Se você voltar para a bola, olha o que você tem em cada vértice da bola. De cada vértice, de cada ponto, estão saindo quantas arestas? 3. Então essa bola, ela é formada por vértices do tipo V3. Vértices que geram 3 arestas. Esses vértices têm que ser contados quantas vezes? 3 vezes. Os do teto do ginásio, cada vértice vai ter que ser contado quantas vezes? 6 vezes. E daí por diante. Do mesmo jeito que você conta as arestas pelas faces, você também pode contar as arestas pelos vértices. Tudo bem aí, pessoal? Mas lembrando que quando você faz isso, o que você conta na verdade não é o número de arestas. O que você conta na verdade é o dobro de arestas. Tá tranquilo aí? Ótimo, agora respira fundo. Agora respira bem fundo. Passamos pelo primeiro momento. Agora vamos para a segunda fórmula de geometria espacial. Essa segunda fórmula eu nem vou usar na aula de hoje. Não vou usar. Mas pode ser que numa outra questão ele venha a se valer dela. E olha qual é a fórmula. Olha qual é a fórmula. Ela é chamada fórmula de Euler. Relação de Euler. O que esse doidinho acabou falando na geometria espacial? O que foi que esse bicho aí fez que a gente tem que guardar até hoje? Ele pegou e viu que se juntasse o total de faces com o total de vértices, sempre dava 2 a mais que o total de arestas. Ou seja, ele disse que V mais F era igual a A mais 2. E aí eu não vou tentar explicar, deduzir isso aí seria dificílimo. Mas eu vou pedir para vocês decorarem do jeito que eu escrevi embaixo. Olha como é que eu escrevi aí. Vamos ficar a 2. Olha o que está escrito.
vamos ficar a 2. Vamos ficar a 2, lembra? Vamos, V, ficar, F, A, 2. V mais F igual a mais 2. V mais F igual a mais 2. Com isso, você resolve várias questões. Na aula de hoje, a gente só colocou fórmulas que utilizassem a primeira dica. Mas fica guardado para vocês usarem outras questões também sobre isso, tá bom? Vamos voltar para o enunciado, vamos lá? Questão de número 1. A bola de futebol é uma estrutura poliédrica denominada icosaedro truncado. O nome feio, né? Mas não é para casar com ele, então pode esquecer o nome. E é constituída de 12 faces pentagonais. Se são faces pentagonais, são faces que têm quantas arestas? 5. Tem mais 20 faces hexagonais. Então são faces de quantas arestas? 6. Essas 12 pentagonais eu vou contar quantas vezes? 5. E as 20 hexagonais eu vou contar quantas vezes? 6. Aí no fundo eu vou ter 5 vezes 12, 6 vezes 20. Fechou? Só que isso aí é o dobro de arestas. Vamos escrever? O dobro de arestas é 5 vezes aquele 12, é 5 vezes aquelas faces que são pentagonais, mais 6 vezes as faces que são hexagonais. 5 vezes 12, 60, 6 vezes 20, 120, 60 mais 120, 180. Só que 180 é o dobro, então o número de arestas mesmo qual é? 90. Beleza? Vão guardando a informação. É claro, né? O pessoal está lembrando aqui, quem está chegando agora, o pessoal costuma pegar só as fórmulas, tá? Para ir guardando. E tem muita gente também que tira foto, né? Quem está chegando também, às vezes tirar uma foto assim, às vezes é rápido. E sem contar que essas aulas depois elas ficam no site, né? Acho que, se não me engano, no YouTube, não é isso? Tem um canal, né? Com relação a estas aulas, estão todas no YouTube depois, não é isso? Então vamos continuar, vou passar adiante. Eita, ao costurar 2 gomos para unir 2 faces do poliedro, como é isso? Cara, imagina você sendo o cara que está costurando lá a bola. Você vai ou não vai ligar cada pentágono daquele, a cada hexágono, por uma aresta? Então quando ele está costurando 2 gomos, ele está costurando na verdade 2 faces. E ele está costurando essas 2 faces através do quê? Através de uma aresta. No texto, fala que ao costurar 2 gomos para unir 2 faces, ele gasta 7 centímetros de linha para costurar. Espera aí, então se cada aresta ele gasta 7 centímetros de linha, naquelas 90 arestas, ele vai gastar 90 vezes os 7 centímetros. 90 vezes os 7 centímetros vai dar 630 centímetros. E aí você lembra que cada centímetro tem 100, ou melhor, cada metro tem 100 centímetros. Cada centímetro é 1 metro dividido por 100. Então, para encontrar o número de metros, é só dividir por 100 isso aí, não é não? 630 centímetros vai dar 6,3 metros. Daí o gabarito da questão passou a ser a letra C de casa. Tranquilo? Eu acho que essa era a mais técnica, a mais difícil da aula de hoje. Passada esta questão, a gente já tem mais tranquilidade para fazer as outras. As outras envolvem basicamente 2 raciocínios. Pegar uma figura do espaço e abrir, ou seja, planificar a figura do espaço, ou então calcular volume. Calcular área e calcular volume.
A principal ideia é planificar, tá ok? Vamos passar aqui para a próxima. Uma caixa sem tampa, é construída a partir de uma chapa retangular de metal. Vocês estão vendo na esquerda aí a chapa retangular de metal? Ela é uma chapa completa, não? É um retângulo completo. Aí ele continua. Com 8 decímetros de largura e 10 decímetros de comprimento. Cortando-se de cada canto da chapa um quadrado de lado X decímetro. Vocês estão vendo que ele cortou aí, nos 4 cantos, ele cortou quadrados? Estão vendo? Esses quadrados que ele cortou tem qual tamanho? X por X. X por X. Afinal são quadrados que ele está tirando de cada canto aí da figura. Depois disso, dobrando para cima as partes retangulares, conforme sugere a figura, aí ele quer saber qual o volume da caixa assim obtida. Pode olhar, ó, se você pegar essa figura do meio e levantar as abas, as 4 abas dela, você forma essa caixa, não forma não aí? Então, peraí, se eu estou dobrando uma aba que tem tamanho X, ela foi ou não foi objeto de um corte? Eu não tirei um quadrado de lado X? Se eu estou dobrando uma coisa que tinha lado X, quando eu virar, a caixa vai passar a ter qual altura? X. O X que foi cortado, quando for dobrado, ele vai virar o quê? A altura da minha caixa. Eu vou tentar representar aqui novamente, fazendo um destaque maior na figura. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas a ideia é que eu tenho um X ali em cada canto, X na horizontal e X na vertical em cada canto. E quando eu dobro, esse X vira altura na direita, vira altura na esquerda, vira altura na frente, vira altura atrás. O X passou a ser altura nas 4 dimensões. Beleza aí? O que é que sobrou no chão quando eu virei X de um lado e X do outro? Ficaram as dimensões antigas, que eram quanto? 8 e 10. Só que sem o X contado de um lado e do outro. Sem o X contado 2 vezes. É por isso que na frente você está vendo o que era 10 decímetros, só que tirando o X que dobrou de um lado, tirando o X que dobrou do outro, 10 menos 2x. No fundo aí, na profundidade, você tinha 8 decímetros. Quando eu virei X na frente e virei X atrás, aqui sobrou o quê? 8 tirando 2x. Está tranquilo aí? É só uma questão de visualização essa questão. Você tem que imaginar o papel sendo dobrado e o X virando a altura. E o X sendo diminuído de um lado, diminuído do outro. Daí ficar menos 2x. Feita a figura, como é que a gente calcula o volume? Ora, é só fazer a área da base vezes a altura. A área da base é 10 menos 2x vezes 8 menos 2x. Tudo isso aí multiplicado pela altura, que é quanto? X. Tranquilo? Anotaram a fórmula do volume aí? Vou passar adiante. O que eu vou fazer agora? Olhem para os itens. Tem isso aí escrito nos itens? Não, nos itens está uma fórmula desenvolvida, não? Não está assim fatorada como essa. Está uma fórmula desenvolvida. O que eu tenho que fazer? Aplicar a propriedade distributiva. Eu tenho que aplicar a propriedade distributiva. E é isso que eu vou fazer. Ó. No próximo slide, ó, a gente vai... Vixe Maria, só saiu direto do gabarito. A gente vai desenvolver a expressão, não é isso? Eu vou começar pelo seu final, que é mais fácil. 8 menos 2x vezes x vai ficar, aplicando a distributiva, 8x
menos 2x vezes x, 2x ao quadrado. Depois eu aplico novamente a distributiva aí, nesta expressão. Ó. Lembrando que a distributiva é aquela famosa propriedade chuveirinha, é isso? Pega cada um e multiplica por todos do próximo parênteses. Aí como é que fica? Bora lá, aplicando a distributiva. 10 vezes 8x, 80x. 10 vezes menos 2x2, menos 20x2. Menos 2x vezes 8x, menos 16x2. Menos 2x vezes menos 2x2, menos vezes menos vai ficar mais. 2 vezes 2 vai dar 4. X vezes x2 vai dar x3. Aí ficou 4x3. Juntando os dois termos do meio, não é isso? Que os dois termos do meio tem x ao quadrado. O que eu obtenho? 80x menos 36x2 mais 4x3. Formando o gabarito como sendo a letra A. Tranquilo aí, ó? Sem estresse, a contazinha simples. O difícil já passou no outro slide. O difícil era só o quê? Visualizar que o x foi tirado de um lado e do outro. Lembrar que o x foi tirado de um lado e do outro. É 8 menos 2x e 10 menos 2x. Eu vi muita gente perdendo essa questão porque só fez tirar um x. Botou 8 menos x e 10 menos x. Perdeu a questão. O certo é 8 menos 2x e 10 menos 2x. Lembrando, dobra de um lado, dobra de um outro. Dobra na frente, dobra atrás na figura. Podemos? Essa próxima também pegou muita gente. Vou dizer por que pegou muita gente. O que você está vendo aí? É um belo de um papelão aberto, não é não? Como diria o cearense, belo de um papelão arreganhado. Simplificar. Ó, boa. Ó, os alunos adoram fazer isso. Belíssima dúvida. E é uma dúvida muito comum mesmo. Os alunos adoram fazer o seguinte: todo mundo tem ou não tem x? Aí o cara pega e corta o x. Tem muitas vezes, muitas contas que a gente faz, a gente tem a mania de simplificar a coisa. E acaba cancelando, porque a gente acha que ficou igual, cancela. Mas pense, pessoal, eu só posso cancelar uma coisa se eu tiver outra com quem eu vá cancelar. Se tivesse x de um lado e x do outro, aí eu podia cancelar x dos dois lados. Mas aí não tem x do outro, só tem x de um dos lados, então não cancela nada. Guarda bem isso. Cancelar só se faz quando? Quando você tem duas coisas para equiparar. É como uma balança. O que adianta você jogar 1 quilo de feijão de um prato da balança, se não jogar no outro lado 1 quilo para compensar? Tudo que você fizer de um lado tem que fazer do outro lado também. Cortar é a mesma coisa também. Volta para a questão. Aí eu tenho um belo de um papelão, como eu estava dizendo, arreganhado, não é isso? Papelãozão assim, aberto na sua frente. O bicho está todo bonitão aí. Você sabe que ele vai ser dobrado, não sabe? É típica figura de dobradura. É típica figura que representa um papel que vai ser dobrado. Só que aí vem a dúvida. Quando você olha para essa figura, o que representa esse 90? O que representa esse 90 aí? Uma dica para você entender o que você está fazendo aí, é você do lado mesmo, botar a figura dobrada. Se você não estiver enxergando aí, bota do lado da figura dobrada. E foi isso que eu tentei fazer com os colegas. Eu botei do lado dessa figura, olha aí o que foi que eu fiz. Está vendo esse quadrado? Vou marcar de novo. Ó. Vocês estão vendo esse quadrado aí no slide? Ó? Eu estou mantendo esse quadrado parado e estou mexendo os outros para formar a figura espacial. Eu estou mantendo esse quadrado destacado parado e vou mexer os outros.
Tá vendo essa aba bem grande que tem na direita? Ela vai, ó, o primeiro pedaço vai virar lateral, o outro pedaço vai ficar na frente por cima, vai ou não vai? E o outro vai descer, vai fechar aqui do lado, ó. É como se ele fechasse assim, ó, as 4 paredes, não é isso? Dessa lateralzinha que vocês estão vendo aí, desse objeto espacial que vocês estão vendo aí na frente. Aquela aba de cima virou tampa. E a aba de baixo virou a tampa de baixo, não foi não? Aí, ó. Então, se você acompanhou com esse raciocínio aí, ó, olha o que é que você começou a denominar aí, ó. Os 90, eles representam 3 coisas juntas. O 90 representa 3 coisas. O 24, ele virou altura, não foi não? Ou melhor, virou profundidade dessa figura. Eu vou dar nome para as coisas, ó. Olha o que foi que eu fiz, ó. Eu chamei esse 24 aí, ó, de quê? De largura da figura. Se você olhar, esse comprimento que você está vendo aí, escrito no slide, é o mesmo X que está lá embaixo, não é não? Quando você dobra, esse X ele vai para frente, não vai não? Ó? Aquela face ficou parada, o X foi lá para frente da figura. Quando ele foi para frente, ele virou o quê? Comprimento da figura. O 24 virou o quê? Profundidade, virou essa largura da figura. E dentro daquele 90, não tem a altura da figura. Mas a altura é só uma das 3 coisas que estão lá dentro. Se você olhar para o 90 tem dentro dele a altura, mas também tem dentro dele 2 larguras, porque aquelas tampas elas vão descer e aquela continuação do 90 vai virar o quê? Vai virar largura. Vocês estão conseguindo enxergar isso aí? Estou enxergando a tampa baixando e a outra tampa fechando embaixo? Imagina o papel sendo dobrado, ó. Imagina o papel sendo dobrado. Ele desceu, ó. Esse 90 vai acabar virando a altura junto com a largura da tampa de cima e a largura da tampa de baixo. Dentro do 90 eu vou ter a altura mais quantas larguras? 2. A largura de cima e a largura de baixo. Enxergaram aí direitinho? Dentro do 90 eu vou ter uma altura e vou ter 2 larguras, uma em cima e uma embaixo. Se eu continuar, aquele 24 tinha ou não tinha sido a largura, tinha ou não tinha sido a profundidade aí da figura? O 24 era a profundidade, era a largura. Quem era o X? Quem era o X para a gente? Não era aquele comprimento? E aí você continua. Junta a primeira e a segunda equação. Junta a primeira com a segunda. Quanto é que vale a largura, né? 24. Quanto é 2 vezes 24? 48. Se você pegar esse 24 e substituir na primeira equação, você vai ter 2 vezes 24, 48. 48 mais quanto para dar 90? Vai ter que ser 48 mais 42. A altura da figura vai ter que ser igual a 42. Tá tranquilo isso aí, pessoal? Tenta enxergar a figura baixando, tenta enxergar a outra fechando embaixo. Quando você encontrou que a altura é 42, encontrou que o comprimento é X, encontrou que a largura é 24, encontrou tudo. As 3 dimensões você encontrou. Repito, você encontrou a altura, largura e comprimento. Na verdade o comprimento está como X, não é isso? Mas o que foi que ele falou lá no enunciado? Vamos voltar para o enunciado. Conforme regulamento da Agência Nacional da Aviação Civil, o passageiro que embarcar em voo doméstico poderá transportar bagagem de mão, contudo, a soma das dimensões da bagagem, a altura mais comprimento da largura, não pode ser superior a 115. Então qual é o valor máximo disso?
115. A soma dos três no máximo é 115. E nós já vimos nesse instante quanto é que eram os valores deles, não era não? Nós vimos que um valia 24, o outro valia X e o outro valia 42. 24, X, 40, e a soma no máximo é 115. Vamos fazer isso, ó. Vamos pegar os valores e igualar a esta soma máxima. A altura, o comprimento e a largura tem que dar 115. Vamos substituir. O comprimento é X, a altura 42 e a largura 24. 42 com 24, 66. De 115 para 66, está faltando quanto aí? 49. Então, se esse valor 115 é o máximo que a bagagem pode ter, esse X para mim também vai ser o X máximo que a bagagem vai poder ter. Como os outros dois valores já estão fixos, o único que pode mudar é esse. E esse aí no máximo vai ter que ser quanto? 49. O gabarito da questão passa a ser a letra E de Eva. Tranquilo? Essa questão, repito, é uma questão de mera visualização. Não tinha muito o que fazer de conta aí não. Eita, essa é boa. Essa é bem legal mesmo, a quarta. Um fazendeiro tem um depósito para armazenar leite. Só que o depósito do cara é todo invocado e é formado por duas partes cúbicas. Está vendo aí? São dois cubos que se comunicam, como indicado na figura. A aresta, ou seja, o lado, né, o que chamava de lado, da parte cúbica de baixo, tem medida igual ao dobro da aresta da parte cúbica de cima. Opa, se uma aresta é o dobro da outra, eu chamo uma de A, e a outra eu vou chamar de quê? 2A. A torneira utilizada para encher o depósito tem vazão constante e levou 8 minutos para encher metade da parte de baixo. Espera aí, o que é vazão da torneira? É quantos litros por minuto ela derrama. É quanto ela derrama de água. Torneira com uma grande vazão derrama grande quantidade de água. Torneira com uma quantidade de uma vazão baixa derrama pouca água em cada tempo. Ele disse que a vazão ela é constante. Para que ele disse isso? Para dizer que as coisas permanecem de forma proporcional. Se passar o dobro do tempo, vai encher o dobro do volume. Se passar o triplo do tempo, vai encher o triplo do volume. Ou seja, o tempo vira proporcional ao quê? Ao volume. Está tranquilo? E ele disse que demorou 8 minutos para encher metade. E ele pergunta quanto tempo vai levar para encher completamente, e grifa completamente o quê? O restante do depósito. Muita gente caiu nessa. O pessoal pensando que era para encher completamente. Não, é para encher completamente o restante. O que falta? O que é que está faltando aí? A outra metade do grande e todo o volume pequeno. Tudo bem? O que é que eu vou fazer? Eu vou calcular os volumes. Como seria a coisa mais óbvia possível, eu vou calcular os volumes. Qual o volume menor? E eu botei com letra minúscula. Para dizer que é pequeno, tá certo? Volume menor qual é? Aresta ao cubo. Ora, se é aresta e aresta, área vezes, ou melhor, aresta vezes aresta ao quadrado, vezes outra vez aresta ao cubo. É só tu pegar essa dimensão e elevar ao cubo, vai dar direto o quê? O volume dela. No outro cubo, no cubo maior, qual vai ser o volume? Vai ser a aresta, que é o dobro, elevado ao cubo. 2A vezes 2A, vezes 2A de altura. Vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, 8 aresta ao cubo. Se eu enxerguei isso, eu enxerguei o tamanho do pequeno, eu enxerguei o tamanho do grande, eu enxerguei o que é metade, não é não?
Quanto é que vai ser a metade do grande, então? Se o grande tem 8 arestas ao cubo, a metade dele tem 4 arestas ao cubo. Aí eu montei, olha só a última linha que é mais importante. Ó. Eu percebi que em 8 minutos eu enchi quanto da figura? As 4 arestas ao cubo. Repito, ela cheia, inteira, seria 8. Como só encheu metade, só encheu o quê? 4 arestas ao cubo. Deu para entender a lógica aí do processo? 8 minutos, ela encheu 4 arestas ao cubo. Quanto é que está faltando encher? Vamos pensar? Está faltando aquela outra metade, ou seja, o outro 4 arestas ao cubo que está faltando, e mais a aresta ao cubo pequenininha lá de cima. Está faltando quanto então? 5 arestas ao cubo. Então se eu tinha enchido 4, eu vou encher o outro 4 mais aresta ao cubo, vai dar 5. Aí eu fiz a proporção. 8 está para 4 arestas ao cubo, assim como o novo tempo está para quem? 5 arestas ao cubo. Aresta ao cubo com aresta ao cubo cancela. Quanto é 8 dividido por 4? 2. O 5 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. 5 vezes 2? 10. Então o tempo vai ser de 10 minutos. E daí o gabarito da questão é a letra B de bola.